Sou não, galera. Tô rouco. Vocês estão me deixando rouco. Galera, então vamos lá. Nas aulas passadas aí a gente falou sobre movimento oblíquo, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. E aí ficou os exercícios para vocês fazerem aí. Então hoje eu vou corrigir com vocês, tá? Um por um. Tirem as dúvidas, perguntem, tá? Conceito muito importante aí, tá? Então, vamos prestar atenção o máximo possível aí, nessa correção aí, tirar todas as dúvidas para não ficar com dúvida aí depois, porque é um conceito que é cobrado no vestibular, tá? E é meio, sei que é um pouco complexo aí. Então, vamos lá. Tá lá na página 13. Então, primeiro fala assim: o Comitê Olímpico se preocupa com alguns fatores aparentes, irrelevantes na realização das provas, com a velocidade do vento, o tempo chuvoso, a altitude, etc., os quais podem influenciar os resultados e os recordes mundiais. Por exemplo, na prova do salto em distância, a atleta brasileira Maureen Maggi ganhou a medalha de ouro em Pequim, com a marca de 7,04 metros, enquanto a medalha de prata foi obtida com a marca de 7,03 metros. Tipicamente, o ângulo de projeção para esse tipo de prova varia entre 15 e 25 graus. Considerando que em Pequim o salto de Maureen Maggi foi realizado com um ângulo de 22,5 graus, responda aos itens a seguir. Dados. A raiz quadrada de 2 é 1,408. A gravidade é igual a 10. Primeira coisa. Qual o módulo da velocidade do atleta no momento do salto? Então, a primeira coisa que ele quer aí é o módulo da velocidade. Então, vamos imaginar aí, né? A atleta Maureen Maggi aí, ela veio correndo e ela pulou, né? Então, ela fez... Ela estava aqui, ela vem correndo e faz isso aqui, né? Ela dá um salto aqui assim. Né? Então, esse ângulo aqui, a gente já sabe que é 22,5 graus. Né? Vinte e dois e meio. Lembrando aqui. 22,5. Isso. Ficou mais bonitinho aí. Tá. Então, o que eu já sei aí? Sei que esse ângulo é 22,5. Tá? Eu quero saber qual é a velocidade que ela vai se encontrar. Então, ele forneceu alguns dados para mim aí. A gravidade, raiz quadrada de 2 é 1,4. Tá? Então, eu quero o alcance. O alcance, a distância que ela percorreu, 7,04 metros. Tá? Então, essa foi a distância que ela percorreu aí. Como ela vai fazer isso aqui, nossa parábola lá, então ela vai ter algumas... Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. Aí. Um para cá. Ficou muito torto aqui. O componente vertical, o componente horizontal e o componente da velocidade dela. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a velocidade de y, a velocidade de x e a velocidade que ela está. Né? Então, o que eu sei? Tá?
A velocidade de x é igual o cosseno do ângulo vezes a velocidade inicial. E a velocidade de y é igual ao seno do ângulo vezes a velocidade inicial, que a gente viu na aula passada lá. Tá? Então, como ela chega no ponto mais alto, a velocidade dela de y é igual a zero, eu sei que... Opa, volta aqui. Quando ela chegar aqui, a velocidade de y dela é igual a zero, tá? Então, o que que eu sei? O que que eu sei? Que zero, que é a velocidade inicial dela lá em cima, igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, menos a gravidade vezes o tempo, tá? Eu vou achar o tempo dele. Então, o tempo é igual velocidade vezes o seno dividido pela gravidade. Passei para cá, ó. E aí passa a gravidade. Aí eu tenho no componente horizontal. No componente horizontal, a velocidade x é igual à velocidade inicial dele. Tá? Então, se no componente horizontal a velocidade x aí é igual à velocidade inicial dele, o que que eu tenho? Que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Posso substituir isso aqui por distância é igual velocidade vezes o cosseno do ângulo vezes duas vezes a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. Então essa expressão aqui agora, ela dá para calcular os ângulos complementares deles, né? O alcance horizontal, se eu descobrir o seno e o cosseno. Então, deduzindo, continuando a dedução dessa fórmula, eu tenho que a distância é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade, vezes o seno de duas vezes o ângulo. Então, eu vou ter que pegar o ângulo lá e multiplicar por 2. Então, o que que eu tenho? Agora os valores. Tudo isso aqui foi só para chegar na fórmula. Então, eu tenho a distância 7. Distância é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade vezes o seno de duas vezes o ângulo, 7,04 é igual a velocidade ao quadrado dividido por 10 vezes o seno, e aí ele fala lá que o ângulo é 22,5. 22,5 vezes 2, seno de 45. Então, está dividindo, passa para cá, multiplicando. 7,04 vezes 10, 70,4 é igual a velocidade ao quadrado vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí passa esse 2 para lá, está dividindo, passa para lá, multiplicando. Fica 70,04 vezes 2 dá 140
140,8 é igual a velocidade ao quadrado, raiz de 2. No exercício, ele fala que raiz de 2 é igual a 1,0408. Então, eu vou passar para cá dividindo. 140,8 é igual a velocidade ao quadrado. Dividido. Opa, não tá indo. Então vai ficar. Não está escrevendo? Agora foi, agora escreveu. 140,8 dividido por 1,408 é igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Bom, isso aqui dá 100, galera. 100. 100 é igual a velocidade ao quadrado. Passa para cá a raiz. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. Tudo isso aí para chegar em 10 metros por segundo. Agora pode perguntar, qual é a dúvida? Nenhuma? Cinco. Oh, 5, ó. 13. Eu estava no terceiro, agora eu estava na página 5. Agora a B. Na B, ele fala assim: se esse salto fosse realizado em outro local cuja aceleração da gravidade fosse 1% menor, qual seria a marca atingida por uma imagem? Então, 1% menor. Então, 10%. A aceleração é 10. 1% de 10 é 0,1. 0,1. Então, distância é igual velocidade ao quadrado dividido pela gravidade vezes o seno de 2 vezes o ângulo Então, distância é igual a 10 ao quadrado dividido por 9,9, que é a gravidade 10% menor, vezes o ângulo seria o mesmo, tá? Então, seria o ângulo de 45. O seno de 45. O ângulo é 22,5 vezes 2, 45. Então, distância é igual a 10, 9,9 vezes o seno de 45. O seno de 45, galera, é 0,7. Tá? 0,7. Então, ó, só para facilitar. 10 dividido por 9,9 vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, seno, seno de 45, ó, 0,07. 45. Daria 50 sobre 99 raiz quadrada de 2. Não adianta nada você fazer na calculadora, tá vendo? Ela vai te dar esse valor. Então, ó, 10 dividido por 9,9 .
dá 1,01. Aí você faz vezes 0,7. 0,7. Vai, não tá indo, não tá. Aí. Dá 7 metros. Dá 70% maior do que o que tinha. Ou, se você preferir, você pode fazer que aí já te dá o resultado de uma vez. Né? Exata. Você coloca 10 e faz ao quadrado. Aí divide, que a velocidade lá é ao quadrado. Dá 100 dividido por 9,9. E aí vezes o 0,7. Tá? Também. Agora, se você usar, não como que dá a diferença. 100 dividido por 9,9 vezes o seno de 45. 7,14. Então, tá vendo que depende do arredondamento que você utilizar. Depende do arredondamento que você utilizar. Ele vai te dar um valor diferente. Você tem que prestar muita atenção quanto a isso. Tá? Prestar muita atenção quanto a isso. Se você usar a apostila, ela dá a raiz quadrada de 2 como sendo 1,408. Então, se você fizer 100 dividido por 9,9 vezes 1,408 dividido por 2 dá 7,11. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Que aí depois você dá a prova, aí vai falar assim, professor, mas tá aqui, ó. Eu usei isso aqui, tá vendo? Ó, em tal site, em tal lugar, tá isso aqui. Vocês viram que um deu 7,16, o outro deu 7,11, o outro dá 7,01. Depende do arredondamento. Nesse aqui, eu teria que usar o quê? Eu teria que usar o 1,408. Por que eu sou obrigado a usar esse 1,408? Porque o exercício ele forneceu esse número para mim. Ele dá esse número, ele dá esse valor, que raiz quadrada de 2 é 1,408. Tá? Ah, eu vou usar a calculadora, professor. Estou fazendo a prova em casa. Olha o quanto que dá a raiz quadrada de 2. 1,414. Professor, mas 1,408 não está errado? Tá, mas ele arredondou para isso. Ele arredondou errado e quer que você use errado no exercício. Porque ele forneceu lá. Então, prestem atenção quanto a isso. Prestem atenção, tá? E aí depois dá a discrepância aí na hora da prova, aí dá ruim. Então, prestem atenção. Toda vez que ele fornecer um valor, você tem que usar esse valor, tá? Tem que usar esse valor aí. 2. Na 2 fala assim: no Campeonato Paulista de Futebol, um jogador presenteou os torcedores do seu time com um gol no qual, ao correr para receber o lançamento de um atacante, o goleador parou a bola no peito do pé e chutou ao gol. Analisando a jogada pela TV, verifica-se que a bola é chutada pelo armador da jogada a partir do chão, com um ângulo inicial, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, e fazendo um ângulo com a horizontal de 45 graus para cima. Dados: gravidade 10, raiz quadrada de 2, 1,4. Então, vou usar raiz quadrada de 2 sendo 1,4.
Tá? Então, o que, que ele quer aí agora? Determine a distância horizontal percorrida pela bola, entre o seu lançamento até a posição do recebimento do jogador. Então, o que, que ele quer? Ele quer essa distância. Tá? Ele quer essa distância. Então, distância é igual velocidade vezes o tempo. Aí eu preciso saber qual foi a velocidade inicial dele. Velocidade de y é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Eu sei que tudo isso aqui vai ser igual a zero, quando ele chegar no ponto mais alto. Então, zero é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Quando eu quero achar a velocidade y, eu acho a velocidade menos gravidade vezes o tempo. Velocidade inicial. Não sei quanto é. Velocidade. Seno, ele já falou para mim que é um ângulo de 45. Menos a gravidade, que eu sei que é 10, vezes o tempo. Então, eu sei que... Nossa, 20 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, dividido pela gravidade, que é 10. Vinte dividido por 2 dá 10. Então, isso aqui ficaria 10 raiz de 2 sobre 10. Dá para cortar. Logo, o tempo é igual a raiz quadrada de 2. E aí ele fala que é 1,4. É o que ele falou para mim. Bom, o que, que a bola fez? A bola fez isso. Aqui a velocidade foi 0. Aqui ela gastou raiz quadrada de 2 para subir. Aqui ela vai gastar raiz quadrada de 2 para descer. Tá? Então, o tempo total é 2 raiz de 2. Que é o tempo de subida e descida. Então, como o tempo é 2 raiz de 2, na horizontal, tá? Na horizontal, velocidade de x é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Velocidade de x é igual a velocidade inicial 20, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Dá uma simplificada aqui de novo, 10 raiz de 2. Então, eu já tenho a velocidade. Agora, eu posso achar a distância. Distância, velocidade de x vezes o tempo. A velocidade de x deu 10 raiz de 2. E o tempo, 2 raiz de 2. 10 vezes 2, 20. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, dá 20 vezes 2. 40. Então, a distância percorrida por ele aí foi de 40 metros. Tá? A distância total percorrida por ele aí é de 40 metros. Na 3. Um projétil é lançado em uma direção, em que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é de 10 metros por segundo. Considerando que a resistência do ar é desprezível, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento é
em metros por segundo igual a... Então, ó, de novo. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. E aqui. O projeto fez isso. Velocidade de x, velocidade de y. E a velocidade inicial dele. Tá? Eu sei que a velocidade de x é igual à velocidade de y, lá no ponto mais alto, é igual a 10. Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade de x ao quadrado mais velocidade de y ao quadrado. Pitágoras, galera. Pitágoras. Então, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. X é igual a 100 mais 100. X é igual a raiz quadrada de 200. Raiz quadrada de 200... A raiz quadrada de 200, eu posso escrever 100 vezes 2. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 raiz quadrada de 2. 10 raiz quadrada de 2. Dá para mim aí a alternativa D. Alternativa D aí. Então, o que eu fiz? Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque ele fala que o ponto mais alto aqui, a velocidade é 10. Então, ó, 10 aqui, 10 aqui. Preciso achar essa velocidade aqui. Então, aí, apliquei Pitágoras. Achei o valor do resultado. Na 4. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Forma um ângulo de 53 graus com a horizontal. Ele dá o valor da gravidade, que é 10, o valor do seno, que é 80, 0,80, e o valor do cosseno, que é 0,60. Desprezando a resistência do ar. Na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule sua velocidade mínima. Então, o que ele quer? A velocidade mínima que ele tem aí. Tá? Qual seria a velocidade mínima dele do início ao fim? Então, velocidade de x é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, velocidade de x é igual. Ele tem uma velocidade mínima aí de 50. 50. O cosseno. O cosseno é 0,6. 0,6. 5 vezes 6, 30. 30. Então, a distância aí, a velocidade aí, 30 metros por segundo. Aí na B, ele pede para calcular a distância, tá? Então, qual vai ser a distância percorrida por ele aí? Então, na horizontal primeiro. Ele quer a distância que é percorrida por ele na horizontal. Então, na horizontal, x é igual o ponto de onde ele saiu mais velocidade vezes o tempo. Então, x
x, que é onde ele está aí. A velocidade inicial, não sei qual é. Não sei qual é, mas eu sei que é a velocidade vezes o cosseno de 53 vezes o tempo. Vezes o tempo. Então, a distância aí que ele percorreu. A distância que ele percorreu. Ele saiu do zero, mais a velocidade é 50, vezes 0,6, que é o cosseno, vezes 5, que é o tempo gasto por ele. Então, ó, 50 vezes 0,6, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 5, 150. Então, ele percorreu 150 metros. E na vertical? Na vertical é o y é igual o y inicial. Nossa, o y inicial mais a velocidade inicial vezes o seno de 53 vezes o tempo menos meio vezes a gravidade vezes o tempo. O vovô ficou com a vovó mais duas amigas dela. O diabo veio também, mais meio atrapalhado. Então, o y. Opa, 0, que é onde ele saiu, mais 50 vezes 0,8, que é o seno de 53, vezes 5, menos meio vezes 10 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 5, 200. Menos 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 10, 250. 250 vezes meio, 125. 200 menos 125, y 75. Então, o que significa isso? Que ele percorreu, aí aqui, ó, 150 metros no x e 75 no y, tá? Então, após 5 segundos, 75 metros de altura e 150 de distância que ele está lá. E o 5, galera? Um motociclista deseja saltar um fosso de largura 44 metros, que separa duas plataformas horizontais. As plataformas estão em desnível, sendo 1,25 metros de altura. A moto tem 1 metro. O motociclista salta o vão com certa velocidade e alcança a plataforma interior, tocando com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo que a distância entre os eixos das rodas é 1 metro e admitindo que a gravidade é 10, determine o tempo gasto entre o instante que ele deixa a plataforma e atinge a de baixo. Então, ó. Então, eu quero o tempo que ele fez isso aqui, ó. Eu sei que aqui é 4 metros. Isso aqui é 4 metros. O que ele falou para mim aqui é o que ele tem. Então, como eu quero o tempo, y é igual a y inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio atrapalhado. O vovô ficou com a vovó mais duas amigas dela. O diabo veio também, mais meio atrapalhado. Eu sei que tem 1,25
que é a distância entre as duas. 0 mais 0 vezes t, velocidade dele x é 0, mais meio vezes 10 vezes t ao quadrado. 1,25 é igual. Isso aqui vai dar 0. 10 vezes meio, 5. 5t ao quadrado. 125 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. 1,25 dividido por 5 dá 2, dá 0,25. É igual a t ao quadrado. T é igual a raiz quadrada de 0,25. T é igual a 0,5 segundos. Então, o tempo dele, 0,5 segundos. E na B, qual é a velocidade dele? Então, x é igual a velocidade de x mais velocidade inicial vezes o tempo. 4, que é a distância horizontal que ele percorre lá para pular. Né? Esse 4 aqui, ó, a distância percorrida por ele. Igual 0, que é a velocidade inicial, mais velocidade de x vezes meio. Está multiplicando, passo para cá, dividindo. Velocidade é igual a 4 dividido por meio. Foi o tempo que ele gastou. Então, a velocidade, 4 dividido por meio. Toda vez que divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Velocidade é igual a 8. Então, a velocidade, 8 metros por segundo. Aqui, Galvão. Aqui ou na outra? Nessa? Aí calculou o tempo, 5, e aí na B ele queria a velocidade do x. Dúvida, galera? Bom, então façam as atividades lá no SAS, tá? Tem o SAS lá para fazer. Então, até o capítulo 5 aí, feito aí até sexta-feira. Fechou? Então, até sexta-feira, até o capítulo 5. Então, eu sou obrigado a mandar umas mensagens aí.